Olá, eu sou Marcos Barros e esse é o nosso canal Geo. O Brasil, país que nós vivemos, nós dizemos que ele é um país continental. Por quê? Porque ele tem o quinto maior território em extensão do planeta. Temos também a quinta maior população, são cerca de 210 milhões de habitantes. E somos a 13ª economia planetária, ou seja, o nosso PIB está em 13º lugar entre as grandes nações poderosas econômicas da atualidade. Mas já fomos a 6ª economia. Por que caímos tanto? Isso ocorreu nos últimos anos, pós-golpe de 2016, que nos levou a essa situação de empobrecimento da população, queda na produção industrial, queda no consumo, obviamente queda, aumento do desemprego e queda na renda. E a gente vê aí a situação da fome que retornou a grasnar na nossa sociedade, a questão da pobreza e das misérias visíveis nas grandes cidades brasileiras. Além de todas essas mazelas que vimos passando com o golpe de 2016, uma nova tentativa de golpe, dessa vez não só um golpe institucional, mas um golpe violento, onde a gente vê a participação, inclusive, dos uniformes verdes. Não só os verdes amarelos das camisas da seleção brasileira, mas os verdes das fardas de quem deveria nos proteger. Como chegamos a essa situação? Ora, a política e a geopolítica são ciências que estão aí para nos auxiliar a compreender o mundo e as relações como se dão. A política é a ciência que nos ensina, que nos orienta como se dão as relações do homem com o homem e do homem com seus estados organizados, com os governos. A geopolítica, por sua vez, uma ciência nova, recente do mundo moderno e atual que nós vivemos, ele nos passa de como se dão essas relações entre os governos, os estados organizados, os países desse mundo globalizado. Então, essas ciências, elas precisam ser muito bem divulgadas, elas precisam estar ao acesso de todos, para que as pessoas tenham noção de cidadania, para que as pessoas tenham noção de responsabilidade, para que as pessoas tenham noção de direitos e deveres, para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas não sejam manipuladas, para que as pessoas não sejam usadas como efeito gado ou manada. Bom, nos recentes acontecimentos que ocorreram no Brasil, nós podemos dizer o seguinte: o Brasil não é para amadores. O Brasil é para profissionais. Dadas suas dimensões, dadas suas riquezas, somos o maior país, se não o maior, mas entre os maiores países em biodiversidade e recursos naturais. Ou seja, riquezas próprias do nosso território que devem ser exploradas em benefício do seu povo. Não em grupos, para grupos minoritários, sejam internos ou sejam grupos estrangeiros. Mas para isso, a gente precisa definir bem o critério do que é soberania nacional. E precisamos de líderes que estejam realmente voltados para essa soberania, para as defesas dos interesses do nosso país e do seu povo. Mas, como eu disse antes, precisamos orientar e informar o nosso povo para que ele se torne, sim, verdadeiros cidadãos, e não manada, gado usada por pessoas mal intencionadas, mal caratistas, né, que têm apenas interesses políticos, de poder e econômicos, que querem se sustentar no poder para poder usufruir da riqueza que esse poder, né, traz, em detrimento dos direitos da maioria do povo, que infelizmente passa fome nas grandes cidades e na zona rural do nosso país. Então vimos aí uma série de eventos onde a violência e a barbárie nos remeteu ao período da Idade Média. Mas por que isso aconteceu? Porque grande parte dos cidadãos que lá estavam não tinham a menor condição, o menor conhecimento sequer do que estavam fazendo lá. Eram amadores políticos, enganados e usados. Claro que naquele meio haviam os espertalhões, haviam os interesseiros
Haviam os que planejaram e organizaram tudo aquilo, mas tinham os amadores. E é exatamente para esses amadores que eu estou me dirigindo, que eu estou comentando nesse vídeo. Pessoas que não tinham sequer conhecimento ou sequer razão do que estavam fazendo ali. E a gente vê isso nas centenas de vídeos que circulam, que eles mesmos gravaram, ou que eles deram entrevistas depois. Grande parte foi presa, está encarcerada. E mesmo assim, muitos ainda sequer tinham caído a ficha da situação em que se envolveram. Muitos fugiram, voltaram para as suas localidades de origem, deixaram a cidade depois da destruição que provocaram na capital do país. Mas muitos ficaram. E esses que ficaram estão pagando a conta dos que foram embora. Os que realmente organizaram tudo foram os primeiros a ir embora, os primeiros a pular fora, porque eles só queriam o caos, só queriam a baderna, só queriam o golpe contra a nossa democracia, para retirar o governo democraticamente eleito e colocar uma junta de pessoas, entre aspas, sem o menor interesse na soberania nacional, mas apenas na sua soberania pessoal. E é com isso que nós estamos convivendo, é com essa situação. E isso porque o Brasil não é um país para amadores, nem a política ou a geopolítica é para amadores, é para profissionais. E nós precisamos sim ter profissionais, profissionais nas lideranças no nosso país, pessoas competentes, honestas, inteligentes, capazes de nos transformar em uma nação rica, desenvolvida, próspera, de um povo alegre e feliz. Não naquilo que nós vimos no dia 8 de janeiro. Infelizmente, aquilo nos envergonha perante o mundo, diante de tantas outras vergonhas que nós já passamos. Mais uma vez eu repito, a política precisa ser estudada por todos. Os cidadãos precisam se informar, os cidadãos precisam se politizar para ter conhecimento do que é de direito e do que é de dever, até onde ele pode ir e aonde a lei de convivência social restringe as suas ações. Sem a lei, sem a Constituição, viraríamos uma anarquia. E o que nós vimos no dia 8 foi uma anarquia. Mas as forças progressistas e democráticas conseguiram superar o golpe. E estamos aí, firmes e fortes na luta, para construir o Brasil que nós precisamos para todos os brasileiros. Um Brasil mais igual, mais justo, mais fraterno. E com fé em Deus, e aqui eu falo com propriedade, não usando da religião como fundo para os meus interesses pessoais, nós vamos conseguir. Porque o bem sempre prevalece, mesmo que o mal ganhe algumas batalhas. Vamos para frente, vamos lutar, avante, que o Brasil, sinceramente, não é um país para amadores, é um país para profissionais. Assim requer todas as nossas necessidades e dificuldades. Que nós lutemos e vencemos as nossas batalhas. Pessoal, peço a vocês aí que deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva em nosso canal, contribua com a sua participação em nossa jornada diária de levar informação e conhecimento a toda a nossa sociedade. Muito obrigado e até a próxima.